A paz do Senhor, gente. Opa, dia 304, 1º de dezembro. Ih, eu nem falo data, né? Mas vamos lá. Lucas, capítulo 10, 11, 12 e 13. Vamos lá. Lucas, capítulo 10. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou dois a dois adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali algum homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disto. O reino de Deus está próximo. Eu lhes digo: naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não, você descerá até o Hades. Aquele que lhes dá ouvidos está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, versículo 20. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito, disse... Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e ocultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Então ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular: felizes são os olhos que veem os que vocês veem. O que vocês veem, de novo.
Felizes são os olhos que veem o que vocês veem. Pois eu digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó. De novo. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos de assaltantes... isso é uma afirmação. Deixa eu ler de novo. Versículo 30, vou ler de novo, tá? Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude, respondeu o Senhor. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, isso é uma afirmação e ponto, tá? De novo. Certo dia, Jesus estava orando em um determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. E lhes disse, versículo 2 de novo. Ele lhes disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. Então lhes disse: Suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: Amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: Não me incomode, a porta já está fechada, e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar
De novo, não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e àquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou, e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram, é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros o punham à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que expulso demônios por Beelzebu. Se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, e não o encontrando, diz, voltarei para a casa de onde saí. Deixa eu ler isso aqui de novo, deixa eu ler o 24 todo de novo, vou ler tudo de novo. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e, não o encontrando, diz, voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Enquanto Jesus dizia estas coisas, uma mulher da multidão exclamou, feliz é a mulher que te deu à luz e te amamentou. Ele respondeu, antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Aumentando a multidão, Jesus começou a dizer, esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão, 32. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui quem é maior do que Jonas. Ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fique escondida ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado para que os que entram possam ver a luz. Os olhos são a candeia do corpo.
Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz, e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa. Mas o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse: Vocês, fariseus, limpam o exterior do corpo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos! Quem fez o exterior não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo lhes ficará limpo. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda a sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar estas coisas, sem deixar de fazer aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Ai de vocês, porque são como túmulos que não são vistos, sobre os quais os homens andam sem o saber. Um dos peritos na lei lhe respondeu: Mestre, quando dizes essas coisas... Mestre, quando dizes essas coisas, insultas também a nós. 46. Quanto a vocês, peritos na lei, disse Jesus, ai de vocês também, porque sobrecarregaram porque sobrecarregaram os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nenhum dedo para ajudá-los. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas, sendo que foram os seus próprios antepassados que os mataram. Assim vocês dão testemunho de que aprovaram o que seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas e vocês lhes edificam os túmulos. Por isso Deus disse em sua sabedoria: Eu lhes mandarei profetas e apóstolos, dos quais eles matarão alguns e a outros perseguirão. Pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas, derramado. Deixa eu ler de novo. Versículo 50. Pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas. Deixa eu ler de novo. Pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas, derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu lhes digo, esta geração será considerada responsável por tudo isso. Ai de vocês, peritos na lei, porque se apoderaram da chave de... Ai de vocês, peritos na lei, porque se apoderaram da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam prestes a entrar. Deixa eu ler de novo. Vocês mesmos não entraram. É isso mesmo, deixa eu ler de novo. Vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam prestes a entrar. Quando Jesus saiu dali, os fariseus e os mestres da lei começaram a opor-se fortemente a ele e a interrogá-lo com muitas perguntas, esperando apanhá-lo em algo que dissesse. Nesse meio tempo, tendo-se juntado uma multidão de milhares de pessoas ao ponto de se atropelarem umas às outras,
Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Eu lhes digo, deixa eu ler isso aqui de novo. O que vocês disserem nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhes mostrarei quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Não, desculpa, de novo. Versículo 7. Até o cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão, ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer. Alguém da multidão lhe disse, Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse, Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. Observe os corvos. Não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo,
que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês. De novo, quanto mais vestirá vocês. De novo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Versículo 35, 12 e 35. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam Versículo 35. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que, quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Pedro perguntou: Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: Quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos seus servos para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar. Deixa eu ler de novo. Ele diz a si mesmo, né? 45. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar. E então comece a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe, e o punirá severamente, e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e a pratica, mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso, mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo,
Ao contrário, vim trazer divisão. De agora em diante haverá 5 numa família divididos um contra os outros. 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Dizia ele à multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover. E assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor. E assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu. Como não sabem interpretar o tempo presente? Porque vocês não... Isso é a pergunta. Por que vocês não julgam por si mesmos o que é justo? Quando algum de vocês estiver indo com o seu adversário para o magistrado, faça tudo para se reconciliar com ele no caminho, para que não o arraste ao juiz. Desculpa, lê de novo. Para que ele não o arraste ao juiz. O juiz o entregue ao oficial de justiça e o oficial de justiça o jogue na prisão. Eu lhe digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus de novo. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus o que Pilatos contaram a Jesus que Pilatos Deixa eu ler de novo. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros, por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso, 7. Por isso, disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte. No sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócrita, não, é no plural, hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia do sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Então Jesus perguntou:
Com que parece o reino de Deus? Com que o compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua hortelã. Desculpa, mostarda. De novo, é como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez ele perguntou: com que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos salvos? Desculpa, serão poucos os salvos? Deixa eu só anotar um negócio aqui. Versículo 22 para frente. Depois Jesus foi pela cidade. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentaram entrar e não conseguiram. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Não, desculpa. São vocês, eu inverti. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Deixa eu ler de novo, 26. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares à mesa no reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Ele respondeu: vão dizer àquela raposa: expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia estarei pronto. Mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhe são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu lhes digo que vocês não me verão mais até que digam: bendito o que vem em nome do Senhor. Amém? Acabou. Antes dos 40. Gente, é tão gostoso ler a Bíblia, né? Ainda mais quando é a história assim de Jesus. É muito gostoso, adoro. Se parar para pensar, quem aqui já ficou agarrado com um jogo de futebol na Copa do Mundo?
45 minutos o primeiro tempo, mas tem tempinho para começar, é 1 hora só de jogo. 1 hora e meia só de jogo. A gente aqui tem nem 40. Dá pra gente ler a Bíblia todo dia. Nem o primeiro tempo a gente gasta. É maravilhoso, né? Tá aí de graça. Quando é de graça geralmente não tem valor, né? O da casa não tem valor, quando é de graça ninguém quer. Pai do Senhor, até amanhã.